Seja bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Alexandre Siqueira. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre o Bitcoin, tá? O Bitcoin que subiu bastante aí no ano de 2025. Nesse vídeo você vai entender o porquê que ele subiu bastante, qual que é a movimentação gráfica que ele está fazendo. Lembrando que o objetivo desse vídeo não é trazer nenhuma indicação de compra ou de venda do ativo, e sim, né, trazer uma base educacional. Então, você comigo nesse vídeo até o final, você vai aprender como você pode criar estudos aí proprietários, né, da sua autoria dentro, né, do Bitcoin, beleza? Então a gente está aqui com o gráfico do Bitcoin, a gente observa que desde o ano de 2024 ele vem em alta, né? Na verdade, se a gente pegar historicamente o Bitcoin, ele segue em alta. E qual que é o primeiro ponto aqui que eu posso traçar, né, nos gráficos aqui do Bitcoin, tá? Basicamente, o primeiro ponto que eu posso traçar é um canal de alta. Como que eu faço para traçar esse canal de alta? Para traçar esse canal de alta, pessoal, é bem simples, tá? Basicamente, você primeiro vai traçar uma linha na diagonal. Essa linha eu gosto de fazer ela na parte superior. Depois que você traçar essa linha na diagonal na parte superior, você vai copiar a mesma angulação dessa linha e trazer ela, né, para a parte inferior. Dessa forma, você traçou um canal de alta. Esse canal de alta, ele auxilia, né, em movimentos ali do Bitcoin. A gente observa que é como se fosse um suporte inclinado, um suporte na diagonal. Essa linha inferior, ela é chamada na literatura de análise técnica de linha de tendência de alta. Então é a famosa LTA. Então o primeiro passo que eu observo aqui desde o ano de 2023 é que o Bitcoin ele vem em tendência de alta, tá? Eu gosto de trabalhar com médias, né? Nesse caso eu estou trabalhando com a média de 200. A média, basicamente, ele é um indicador que mostra a média dos fechamentos, né, de um determinado período. Nesse caso, os fechamentos são 200 períodos, então 200 candles, né, 200 pregões aqui de Bitcoin. E essa média a gente observa que ela vem aqui sendo conduzida e às vezes o Bitcoin se aproxima dela e depois ele sobe. Então a gente observa que ele se aproximou dela nessa região aqui, né, de 2023, e depois ele subiu mais de 100%. Ele se aproximou dela nessa região de outubro de 2024, depois ele subiu e se aproximou dela aqui novamente, né, aqui em março. E agora ele está bem próximo a ela ali, né? O que a gente observa nesse gráfico aqui que é bem interessante? Nessa tendência de alta, pessoal, nessa tendência de alta, fica muito claro esse movimento meio que de zigue-zague do Bitcoin, né? Ele sobe, depois ele cai, ele sobe, depois ele cai, ele sobe, depois ele cai. E a parte superior dele está justamente nessa linha amarela. Então, tendo em vista esse momento, né, a gente pode pressupor que ele tem espaço aqui para subir. Então, essa é a primeira ideia ali que a gente pode fazer do Bitcoin. Quando a gente vai para um lado mais micro, então, que eu vou dar um zoom aqui, né? Eu dou um zoom aqui, o que eu observo? Eu posso marcar regiões de suporte e resistência. O que são suportes e resistências? Regiões onde tem maior potenciais compradores ou maior potenciais vendedores. No caso do Bitcoin, eu posso traçar uma resistência logo nesse topo aqui, ó. Esse topo de 123 seria uma resistência do Bitcoin. E eu posso traçar um suporte nesse fundo aqui, ó, de 109, né? Então, esse fundo aqui de 109 seria um suporte. Mas eu observo que aqui na parte superior tem um outro suporte. Então, vamos trazer ele mais aqui para ficar esse suporte mais curto. Tem um tipo de análise que eu gosto de fazer, um estudo que eu gosto de fazer, que basicamente é as projeções, tá? E aí você pode, como que você pode fazer essa projeção? Você traça o canal, coloca da parte superior a parte inferior, projeta isso aqui para baixo, e aí você vai ter aqui, pessoal, basicamente outras regiões de suporte e resistência do Bitcoin. Então eu posso fazer isso aqui, ó, até lá embaixo, ó. Tem mais uma região aqui, tá vendo? Como que é legal? Ele mostra, ó. Tenho mais uma região aqui, né? Tenho mais uma região aqui. Então, o que a gente fez até o momento nesse vídeo? Você aprendeu aqui comigo como que traça um canal de alta e agora você aprendeu como você pode traçar regiões de suporte e resistência com projeções, né? Então, eu faço esse traço e vou trazendo aqui
a mesma amplitude. Beleza, qual que é o próximo passo? Eu posso entrar dentro do conteúdo de figuras, né? E começar a entender onde teriam trades em abertos aqui desse ativo, né? O primeiro trade, pessoal, quando a gente pega aqui de junho para cá, provavelmente, né, teve essa região aqui. Essa região ela foi marcada por potenciais compradores. E o que mostra isso, né? O que mostra isso é justamente que ele testou aqui em maio, ele testou em junho e ele voltou a testar no final de junho. Então provavelmente teve aberturas de trades aqui com stops aqui por volta de 99. E onde que seria o take profit desse trade, né? O stop gain desse trade? Provavelmente aqui no 110. Então a primeira abertura de trade seria justamente nessa região que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Então seria, só pegar aqui, que é esse, beleza? Seria mais ou menos esse trade aqui, ó, tá? Então, o pessoal abriu esse trade. Se eu sei que tem gente posicionado aqui, né, comprado aqui, eu sei que tem gente que vai defender essa posição de 102. Então, é uma região forte esse 102, tá? Então, eu marcaria no meu estudo esse 102 com a região que eu poderia começar a negociar ali, beleza? Porque eu sei que tem investidores aqui que poderiam abrir esse trade, né? Colocar um stop aqui em 98, 97, com gain aqui lá em 112. Aí eu teria uma relação de risco de 9,76, né, de ganho e 3,93 de perda. O próximo trade que foi aberto foi no rompimento. Então, no rompimento dessa resistência, a gente vai lá e marca de novo, né? A gente pode marcar aqui novamente. Então, eu tenho aqui uma resistência. Quando uma resistência, ela rompe, né? Quando ela é rompida, ela se torna um suporte. Então, poderia, né, imaginar que teve outras entradas aqui, com stop provavelmente, né? E o gain lá em cima. Esse gain lá em cima eu poderia projetar da mesma forma que eu projetei todos esses outros aqui, né? Então, eu pego essa projeção e marco ela lá em cima, tá? Então, beleza. Então, teria um outro trade aqui. Onde que o pessoal vai defender posição nesse sentido? Seria aqui no 112. Então, eu entender onde que tem players posicionados, eu vou entender onde que eles vão defender as posições, basicamente nessa linha com stop aqui embaixo, tá? E depois eu tive outras aberturas de trades. Agora, esses trades foram na região de resistência. Então, na região de resistência de 123. Então, eu tive um posicionamento de um trade short aqui, vamos lá, short aqui, né? Provavelmente com gain em 112 e um stop mais curto, talvez um stop ali em 124, 125, né? Se eu sei que tem gente posicionada aqui, né, dentro do meu estudo, o pessoal vai proteger aqui. Então, o que eu estou mostrando para vocês, né? O que a gente está visualizando aqui junto. A gente traçou um canal, depois a gente traçou a região de suporte e resistência e nós estamos identificando juntos aqui regiões onde tem potenciais compradores e vendedores. E se eu consigo identificar isso, eu sei onde que vão ter regiões defendidas. Ou seja, a primeira região defendida vai ser o 102. Por quê? Teve esse trade, né? Onde que me mostra que teve esse trade? Olha só, suporte, suporte, suporte. A próxima região defendida vai ser justamente o 112, que é o rompimento, né? E o gráfico não me deixa mentir quando a gente observa que agosto teve a defesa dessa posição, né? E depois a gente teve essa posição vendida aqui também. Essa posição vendida, né, de trade shorts aqui, teve abertura aqui, então o pessoal está defendendo aqui. Se eu tenho esse conhecimento, né, dentro aqui do meu estudo, onde que tem regiões onde eu posso pensar que o pessoal vai começar a vender mais, os players vão começar a vender mais, e onde os players vão começar a comprar mais. Justamente, primeira região de compra, né, dado esse estudo, vai ser aqui por volta do 112 e depois lá por volta do 102, né? E onde que poderia ter uma região de venda? A região de venda poderia ser aqui. Por quê? Esse cara que abriu esse trade aqui, ele vai defender essa posição aqui, né? Ou ele pode defender a posição dele no intermediário, abrindo um Fibonacci, por exemplo, aqui a gente poderia defender essa posição a 118, 117, que seria o stop de proteção. Ou seja, ele está posicionado, ele está lucrando no trade, só que em vez de voltar lá no trade dele, ele vai stopar antes.
né? E aqui eu tive uma abertura também. E esse movimento aqui é um movimento muito interessante, porque você pode pesquisar na internet alguns estudos. No momento que o Bitcoin ele fez isso aqui que eu estou mostrando para vocês, pessoal, essa região e essa região, começou a se especular aqui um topo duplo. Topo duplo é um padrão, né, um padrão gráfico de reversão. E onde que seria a confirmação desse topo duplo? Justamente o rompimento do 112. Por quê? O rompimento do 112, além dele contribuir para quem está posicionado aqui em cima nesses trades, ele estopa quem está aqui embaixo. E aí ele ganha um movimento mais forte. Esse movimento estava acontecendo, tá? Que estava tendo um pullback de baixa. Ou seja, esse movimento é normal. Ele cai, faz o pullback de baixa e depois ele traciona lá no 102. Então, provavelmente a gente teve entrada do pessoal vendido aqui também no 112. Entra vendido no 112 com stop ali em 114, com o ganho lá em 102. Porém, aqui a gente teve uma surpresa. E qual que foi a surpresa? Os dados da inflação americana, que acabaram corroborando, né, para os cortes de juros nas próximas reuniões do Banco Central americano. E isso aí, pessoal, pesa muito mais do que qualquer trade que está aberto aqui dentro do Bitcoin. Isso pesa muito mais, tá? Porque isso aí, basicamente, se a gente tem uma perspectiva, né, uma maior probabilidade de queda dos juros, logo eu tenho um menor custo de oportunidade e logo, né, eu tenho uma maior atratividade dos ativos de risco. Então o Bitcoin ele sobe justamente por conta disso, acompanhando todo o mercado global e estopando o pessoal que posicionou. Então a turma que fez esse trade aqui de rompimento do topo duplo muito provavelmente foi estopada. E aí teve uma outra abertura de trade aqui. Qual que é o trade que tá tendo aqui agora, pessoal? Porque o cara que estava aqui no rompimento provavelmente ele já foi estopado. O trade que tá aberto aqui agora, muito provavelmente, é justamente esse trade long, né? Mais um trade long com o stop abaixo do 106, né? E com gain lá no 123. Se eu tenho essa posição, né, o que eu consigo entender aqui nesse estudo? Que essa região de 106, 107, se ela for rompida, né, ela vai pegar o stop da turma, né, aqui vai ser uma região de rompimento de suporte, aí eu posso talvez buscar lá o 102, né? Mas antes de chegar nisso aqui, provavelmente esse cara aqui, ó, do 112, ele vai defender muito essa região de 112. Tá. Então isso aqui é muito interessante. E aí, onde que estão as duas brigas aqui? Esse cara que abriu esse trade short aqui, ele provavelmente vai defender ele aqui em 117, 118. E esse cara que abriu esse trade long aqui, ele vai defender ele aqui no 112. Tá? Então, vamos ver como que vai se comportar, quem vai ganhar, a turma do 123 ou a turma do 112. Lembrando que o objetivo desse vídeo não é incentivar a compra ou venda do Bitcoin. Minha intenção não é essa. A minha intenção é trazer conteúdo aqui para você. Eu tenho certeza que se você acompanhou esse vídeo até esse momento, né, é um vídeo mais técnico, eu sei que vídeos mais técnicos não dão tanta visualização e tudo mais, mas é um vídeo que eu gosto de fazer aqui para minha comunidade. E se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, tá? Deixe seu comentário, deixe seu like, que é a sua forma de contribuir, retribuir esse conteúdo que eu trouxe para você, que é 100% gratuito. E se você quer fortalecer ainda mais, aqui na descrição tem um link, né, de um treinamento, tá? De um material que é o mestre dos ETFs. Esse material eu fiz com bastante carinho, porque eu observei que aqui no canal eu gravei vários vídeos de ETFs e o pessoal gostou bastante, e eu decidi fazer esse vídeo aqui para a turma, tá? Então esse treinamento aqui para a turma, tá? Então clica aqui, né, dá uma olhada lá também, e eu agradeço por você ter acompanhado até esse momento, beleza? Um abraço do seu amigo Alexandre e valeu. Tchau, tchau.